Muito bem, pessoal. O próximo assunto é um assunto interessante, mas que eu gostaria, no fundo do coração, que fosse mais interessante do que é. São estatísticas em views. É um conceito muito bom, muito bonito, mas que infelizmente eu acho que não funciona muito bem no SQL ainda. Então a gente tende a evoluir e eu espero ver evolução em relação a isso nas próximas versões do SQL. Ah, o que é estatística em view? Bom, eu tenho um exemplo aqui que eu posso mostrar bem para vocês aonde uma estatística na view poderia ajudar na estimativa de quantas linhas serão processadas, né, na cardinalidade de uma consulta. Então, eu acabei de rodar esse exec aqui só para preparar a base, esse update aqui. Eu estou fazendo algumas alterações na coluna ship update. E o que eu estou fazendo? Na tabela order details big, eu tenho uma coluna data de entrega e eu escrevi uma query aqui para fazer uma consistência dos dados. Para quê? Para ver se tem algum item com data de entrega menor do que a data do pedido. Entendeu? Porque se tiver, tem alguma coisa errada, né? Então, faz de conta que eu descobri que a base está baleada, que tem alguns casos e eu quero identificar todos eles, né? E aí, o que eu faço? Se eu rodar essa consulta, beleza, eu sei que não tem ninguém. Então, já corrigi os problemas e não tem ninguém realmente com data de entrega menor do que a data do pedido. Só que, se a gente olhar o plano de execução, olha só, quantas linhas o SQL acha que serão retornadas? 497.622 linhas. É muita coisa. Por quê? Porque o SQL não sabe que existe uma relação entre as duas colunas. Entre a coluna data de entrega e shipped date. Qual seria o mundo perfeito para ajudar a estimativa dessa consulta? O mundo perfeito, na minha opinião, seria poder criar estatística desse jeito. Crie uma estatística com base em um result set. E aí ele criaria a estatística em ship date e blá blá blá. E aí aqui ele sabe que esses caras fazem join e tal, assim. Com base nesse resultado, cria a estatística. Porque daí quando ele usar o filtro aqui, ele consegue saber que existe relação entre uma coisa e outra. Isso não funciona, é claro, né? Se eu rodar esse comando, isso não funciona. Isso não existe no SQL. Um mundo quase perfeito seria usar o join entre as colunas e aí retornando as duas colunas, colocar numa view e aí logo em seguida criar estatística na view. E aí se eu tentar criar estatística na view, o que ele me retorna? Que eu não consigo criar uma estatística na view porque isso não tem um índice único. Ou seja, você só consegue criar estatísticas quando você materializar a view, ou seja, escrever, criar um índice na view. Isso é ruim, tá? Outra alternativa seria um mundo pelo menos isso perfeito e que isso também não funciona, seria criar a view de novo, criar o índice cluster, né? Vamos lá. Então ele está criando o índice cluster, ok. E aí agora eu já eu fazer o teste, né? Eu rodar a consulta para ver se ele faz a estimativa correta. Vamos lá. E aí o que aconteceu? A estimativa aqui, ele está usando o índice, mas a estimativa continua bem ruim, né? Se eu criar uma estatística para tentar ajudar o otimizador, agora eu consigo, né? Porque eu criei um índice cluster na tabela. Então vamos lá, criei o índice, agora consegui criar a estatística na view. Agora se eu tentar olhar a estimativa, continua ruim. Ah, mas ele... Não, vou mandar ele recompilar aqui. Recompile.
Vamos lá. Tá lá, continua ruim. Eu gostaria que ele estimasse 0, porque realmente não vai vir nenhuma linha. E o que a gente, na última hipótese, mesmo fazendo o select na view com um hint no expand, que é necessário para que o SQL utilize uma estatística em uma view, nem assim ele faz a estimativa correta. Tá? Ele conseguiu usar o índice, conseguiu usar a estatística, mas assim, continua com uma estimativa ruim. Tá chutando lá os 30%. Se a gente vê o que tem de estatística nessa view, a gente pode ver que ele criou automaticamente uma estatística para poder tentar fazer a estimativa dele, mas não adiantou muito, né? A gente viu que não adiantou muito. No mundo real, o que a gente teria que fazer? A gente teria que criar a view já com o filtro. Reparem aqui que dessa vez eu vou criar a view já com o filtro. Ou seja, é o resultado da consulta. Aí que eu vou fazer. Vou criar a view e vou criar um índice nessa view. Aí, beleza. E aí o que tem nessa view? Agora se eu fizer a consulta na view mesmo, por exemplo, vamos fazer a primeira consulta na view, ele já sabe que não tem nada, né? E aí aqui estimou 1, tá? Feito. Agora, o interessante, e pelo menos isso, né? Se eu usar o mesmo select, o SQL, o otimizador de consultas, ele é inteligente o suficiente para identificar que existe uma view que faz match com esse código que você está rodando. E isso aqui é Enterprise Only, a versão Standard você teria que selecionar a view, mas na Enterprise o SQL identifica que tem uma view indexada e usa a view indexada e está lá a estimativa perfeita, né? Mesmo não fazendo o select na view, o otimizador de consultas consegue identificar que existe uma view que responde isso que você está procurando. Tá? O problema é que o custo dessa view é altíssimo para ser mantido apenas para isso. Né? Toda vez que você mudar a tabela orders big ou a order details big, o SQL vai ter que mudar a view também para mantê-la atualizada. Então eu confesso que não sei se vale a pena realmente mantê-la só por conta disso. Mas fica a dica. Tá aí, existem várias funcionalidades relacionadas, várias variações de casos onde a gente poderia estar usando. Né? No caso das colunas calculadas lá mesmo, eu poderia colocar a expressão calculada dentro de uma view e depois criar uma estatística com base nessa coluna. Então, de novo, né, a Microsoft tem uma patente chamada Statistics on Views e eles têm uma série de casos já prontos em que eles já sabem que isso pode melhorar. Então eu espero ver novidade em relação a isso em breve, espero muito. Beleza, pessoal, espero que eu tenha dado para dar um overview em relação a isso e vamos lá, vamos para a próxima demonstração.